Meu Bet Apostas. Receba 100% do seu primeiro depósito até R$ 700. Use o código promocional MACITE no momento do seu registro. Para mais informações, link na descrição. Fala pessoal, MACITE Palpites para mais um dia de palpites esportivos. E começamos esta quinta-feira, dia 27/10, com a conferência da Liga Europa, onde temos a equipe da Fiorentina da Itália enfrentando a equipe do Başakşehir da Turquia. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe da Fiorentina, ela perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Başakşehir, ela perdeu 2, venceu 2 e empatou 1. Atualmente no seu grupo, a equipe da Fiorentina é a segunda colocada com 7 pontos ganhos, enquanto a equipe do Başakşehir é a primeira colocada com 10 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: casa, Fiorentina para vencer. Conferência da Liga Europa, Grupo D, temos a equipe do Nice da França enfrentando a equipe do Partizan da Sérvia. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Nice, ela venceu 2, perdeu 1 e empatou 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Partizan, ela venceu 4 e empatou 1. No atual momento do seu grupo, a equipe do Nice é a segunda colocada com 5 pontos ganhos, enquanto a equipe do Partizan é a primeira colocada com 8 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: casa, Nice para vencer. Conferência da Liga Europa, Grupo C, temos a equipe do Villarreal da Espanha enfrentando a equipe do Benchevin da Israel. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Villarreal, ela perdeu 2 e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Benchevin de Israel, ela empatou 4 e venceu 1. No atual momento do seu grupo, a equipe do Villarreal é a primeira colocada com 12 pontos ganhos, enquanto a equipe do Benchevin é a terceira colocada com 3 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: casa, Villarreal para vencer. Liga Europa, Grupo F, temos a equipe da Lazio da Itália enfrentando a equipe do Midtjylland da Dinamarca. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe da Lazio, ela empatou 3 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Midtjylland, ela empatou 2 e venceu 3. No atual momento do seu grupo, a equipe da Lazio é a terceira colocada com 5 pontos ganhos, enquanto a equipe do Midtjylland é a segunda colocada também com 5 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: casa, Lazio para vencer. Liga Europa, Grupo C, temos a equipe do Ludogorets da Bulgária enfrentando a equipe do Real Betis da Espanha. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Ludogorets, ela empatou 1 e venceu 4. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Real Betis, ela empatou 3, venceu 1 e perdeu 1. No atual momento do seu grupo, a equipe do Ludogorets é a segunda colocada com 7 pontos ganhos, enquanto a equipe do Real Betis é a primeira colocada com 10 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: fora, Real Betis para vencer. Liga Europa, Grupo A, temos a equipe do PSV da Holanda enfrentando a equipe do Arsenal da Inglaterra. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do PSV, ela venceu 3 e perdeu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Arsenal, ela venceu 4 e empatou 1. No atual momento do seu grupo, a equipe do PSV é a segunda colocada com 7 pontos ganhos, enquanto a equipe do Arsenal é a primeira colocada com 12 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: fora, Arsenal para vencer. Liga Europa, Grupo D, temos a equipe do União Berlim da Alemanha enfrentando a equipe do Braga de Portugal.
Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do União Berlim, ela venceu 4 e perdeu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Braga, ela perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. No atual momento do seu grupo, a equipe do União Berlim é a terceira colocada com 6 pontos ganhos, enquanto a equipe do Braga é a segunda colocada com 7 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, acima de 1,5. Conferência da Liga Europa, temos a equipe do West Ham de Inglaterra enfrentando a equipe do Silkeborg da Dinamarca. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do West Ham, ela venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Silkeborg, ela empatou 2, venceu 2 e perdeu 1. No atual momento do seu grupo, a equipe de West Ham é a primeira colocada com 12 pontos ganhos, enquanto a equipe do Silkeborg é a segunda colocada com 6 pontos ganhos. Melhor opção para este confronto, casa West Ham para vencer. Liga Europa, Grupo H, temos a equipe do Ferencváros da Hungria enfrentando a equipe do Mônaco da França. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Ferencváros, ela venceu 3 e perdeu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Mônaco, ela venceu 2, perdeu 2 e empatou 1. No atual momento do seu grupo, a equipe do Ferencváros é a primeira colocada com 9 pontos ganhos, enquanto a equipe do Mônaco é a terceira colocada com 6 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, fora Mônaco para vencer. Liga Europa, Grupo C, temos a equipe do HJK da Finlândia enfrentando a equipe do Roma da Itália. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do HJK, ela venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Roma, ela perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. No atual momento do seu grupo, a equipe do HJK é a quarta colocada com 1 ponto ganho, enquanto a equipe do Roma é a terceira colocada com 4 pontos ganhos. Melhor opção para este confronto, fora Roma para vencer. Liga Europa, Grupo E, temos a equipe do Manchester United da Inglaterra enfrentando a equipe do Tiraspol da Moldávia. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Manchester United, ela empatou 2 e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Tiraspol, ela perdeu 2 e venceu 3. No atual momento do seu grupo, a equipe do Manchester United é a segunda colocada com 9 pontos ganhos, enquanto a equipe do Tiraspol é a terceira colocada com 3 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, acima de 2,5. Liga Europa, Grupo E, temos a equipe do Omnia do Chipre enfrentando a equipe do Real Sociedade da Espanha. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Omonia, ela perdeu todas suas 5 partidas. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Real Sociedade, ela perdeu 1 e venceu 4. No atual momento do seu grupo, a equipe do Omnia é a quarta colocada com 0 pontos ganhos, enquanto a equipe do Real Sociedade é a primeira colocada com 12 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, fora Real Sociedade para vencer. Campeonato Brasileiro da Série A, temos a equipe do Fortaleza enfrentando a equipe do Curitiba. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Fortaleza, ela venceu 3 e empatou 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Curitiba, ela perdeu 3, venceu 1 e empatou 1. No atual momento, a equipe do Fortaleza é a 10ª colocada com 45 pontos ganhos, enquanto a equipe do Curitiba é a 15ª colocada com 35 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, casa Fortaleza para vencer. Campeonato Brasileiro da Série A, temos a equipe do São Paulo enfrentando a equipe do Atlético Goianiense.
Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do São Paulo, ela venceu 3, perdeu 1 e empatou 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Atlético Goianiense, ela empatou 2 e venceu 3. No atual momento, a equipe do São Paulo é a 8ª colocada com 47 pontos ganhos, enquanto a equipe do Atlético Goianiense é a 17ª colocada com 33 pontos ganhos. Melhores opções para esse confronto: casa ou acima de 1,5. Campeonato Brasileiro da Série B, temos a equipe do Novo Horizontino enfrentando a equipe do Cruzeiro. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Novo Horizontino, ela perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Cruzeiro, ela venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. No atual momento, a equipe do Cruzeiro é a primeira colocada com 72 pontos ganhos, enquanto a equipe do Novo Horizontino é a 17ª colocada com 41 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: acima de 1,5. Campeonato Brasileiro da Série A, temos a equipe do Atlético Mineiro enfrentando a equipe do Juventude. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Atlético Mineiro, ela venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Juventude, ela perdeu 3 e empatou 2. No atual momento, a equipe do Atlético Mineiro é a 7ª colocada com 48 pontos ganhos, enquanto a equipe do Juventude é a 20ª colocada com 21 pontos ganhos. Melhores opções para esse confronto: casa ou acima de 2,5. Campeonato Brasileiro da Série A, temos a equipe do Cuiabá enfrentando a equipe do Avaí. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Cuiabá, ela perdeu 4 e empatou 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Avaí, ela perdeu todas suas 5 partidas. No atual momento, a equipe do Cuiabá é a 18ª colocada com 31 pontos ganhos, enquanto a equipe do Avaí é a 19ª colocada com 28 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: acima de 1,5. Campeonato Brasileiro da Série B, temos a equipe do Vasco enfrentando a equipe do Sampaio Corrêa. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Vasco, ela empatou 2 e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Sampaio Corrêa, ela venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. No atual momento, a equipe do Vasco é a 3ª colocada com 59 pontos ganhos, enquanto a equipe do Sampaio Corrêa é a 8ª colocada com 52 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: casa, Vasco para vencer. Leites prontos com as seguintes sugestões: Fiorentina versus Bacharachém, casa, Fiorentina para vencer. Villarreal versus Benchaven, casa, Villarreal para vencer. Lazio versus Midtjylland, casa, Lazio para vencer. Ludogorets versus Real Betis, fora, Real Betis para vencer. PSV versus Arsenal, fora, Arsenal para vencer. West Ham versus Silkeborg, casa, West Ham para vencer. Omonia versus Real Sociedade, fora, Real Sociedade para vencer. HJK versus Roma, fora, Roma para vencer. Ferrecravos versus Mônaco, fora, Mônaco para vencer. Paulo versus Atlético Goianiense, acima de 1,5. Novo Horizontino versus Cruzeiro, acima de 1,5. Fortaleza versus Curitiba, casa, Fortaleza para vencer. Vasco versus Sampaio Corrêa, casa, Vasco para vencer.